Olá, eu sou o professor Elismar Moraes. Nesse vídeo, vamos continuar estudando operações com números inteiros, multiplicação e divisão. Nesse vídeo, vamos estudar multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros, potenciação com base negativa e raiz quadrada. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Esse canal tem como objetivo ensinar os conteúdos de matemática básica. Lembrando que esse canal tem 6 playlists, 2 de matemática do ensino médio, matemática 1 para alunos do primeiro ano do ensino médio e matemática 2 para alunos do segundo ano do ensino médio. E 4 playlists de ensino fundamental. Esse vídeo foi gravado para uma turma do 7º ano do ensino fundamental maior. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Multiplicando inteiros positivos. Observe a ilustração e responda. Quantos azulejos haverá nessa parede se ela for revestida com 18 fileiras de 25 azulejos? Bom, eu vou ter 18 camadas ou carreiras de 25 ou 18 parcelas de 25. Eu posso representar essa soma de parcelas iguais como uma multiplicação. 18 vezes 25, que dá 450. Então, haverá nessa parede 450 azulejos. A multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Por exemplo, 4 vezes 3, eu posso representar como 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. E isso é igual a 12. Conservando essa ideia, temos 4 vezes o menos 3, eu vou ter 4 parcelas iguais a menos 3. E somando, menos 3 mais menos 3, menos 9, mais menos 3 mais menos 3, menos 6, mais menos 3, menos 9, mais menos 3, menos 12. Tá calma nessa hora, né? E quanto seria menos 3 vezes 4? Ou seja, o inverso, né? Quanto seria? Ora, menos 3 é a mesma coisa que menos mais 3. Lembra do primeiro vídeo sobre números inteiros, sinais diferentes, menos. Portanto, eu posso representar esse sinal de menos como menos mais 3. Então, menos mais 3 vezes 4, eu vou ter menos o resultado de 3 vezes 4. Aqui dentro dá 12, portanto, menos 12. Débito de parcelas iguais. Bom, se uma pessoa for comprar um fogão para pagar em 6 prestações de 133, quanto será somado ao saldo de sua conta no banco, né? Aqui está a promoção, né? 6 vezes de 133. Então, eu vou ter 6 parcelas negativas de 133. 6 parcelas de menos 133. Somando essas 6 parcelas, dá 798. Como são parcelas negativas, o resultado aqui vai ser negativo. Como adicionamos 6 parcelas de menos 133, indicamos assim, ó, 6 vezes o menos 133. Se eu for fazer essa multiplicação, dá o menos 798. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu posso ferir ou concluir daqui, né? Multiplicando inteiros de sinais contrários. Ó, menos 6 vezes mais 133 deu menos 798. Portanto, essas 6 parcelas de menos 133 é menos 798. Ó,
Menos 6 vezes 133 equivale a tirar 6 parcelas, ou 6 vezes o 133, que é o mesmo que 6 vezes menos 133. Quando o primeiro fator é negativo, seu valor absoluto indica a quantidade de parcelas que devemos adicionar. As parcelas são iguais ao oposto do segundo fator. Deve ser assim também quando os dois fatores são negativos. Então, se você tiver isso aqui, ó, menos 6 vezes menos 133, é o mesmo que adicionar 6 parcelas iguais ao oposto de 133. Nesse caso, menos 6 vezes menos 133, eu vou ficar aqui, ó, com 6 parcelas que são o oposto de menos 133. Portanto, o oposto de menos 133 é 133 positivo. Lembra? Sinais iguais mais, sinais iguais mais, sinais iguais mais, e assim por diante. Somando essas 6 parcelas, dá 798 positivo. Então, daqui eu concluo o seguinte, que menos 6 vezes menos 133 equivale a tirar 6 vezes o menos 133. Como é que eu retiro em matemática? Com sinal negativo. E se eu coloco um sinal negativo na frente do parêntese, eu vou ter que inverter o sinal que está lá dentro. Se está negativo, fica positivo. Portanto, 6 vezes mais 133. Multiplicação de dois números inteiros. Quando os dois números têm sinais iguais, o produto é sempre um número positivo. Exemplos. Aqui eu tenho mais 3 vezes mais 4. Isso é 3 vezes 4, que é 12. Aqui eu tenho menos 5 vezes menos 6. Isso é mais 5 vezes 6, que é mais 30, ou 30 positivo. Quando os dois números têm sinais diferentes, o produto é sempre um número negativo. Menos 2 vezes mais 7, isso é menos 2 vezes 7, que é menos 14. 9 vezes menos 5, isso é menos 9 vezes 5, que é menos 45. O produto de dois números de mesmo sinal é um número positivo. E o produto de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Resumindo, sinais iguais mais, tá? Então, ó, mais vezes mais, menos vezes menos, mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Ó, menos vezes mais vezes menos, menos. Entenderam o jogo de sinal, pessoal? Muito simples. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Tá? Efetue as multiplicações, tá? Então, aqui, ó, eu já sei que os sinais são diferentes. Então, aplicando a regra de sinal, né, sinais diferentes, menos. Coloco logo o sinal negativo aqui. E 3 vezes 8, 24. E aqui, sinais iguais, mais 5 vezes 4, 20. 20 positivo. Aqui, ó, eu vou multiplicar o menos 1 vezes o menos 4, dá 4 positivo. Eu vou ficar com 4 vezes mais 3 vezes menos 2. Vou fazer por parte aqui, tá? Multiplicando esses dois aqui, ó, sinais iguais mais 4 vezes 3, 12. Aí, vezes menos 2. E aqui, sinais diferentes, resultado negativo, menos 12 vezes menos 2, menos 24. Na letra D eu tenho sinais diferentes, eu coloco logo menos, e 8 vezes 4, 32. Entenderam aí, pessoal, como é que se faz a multiplicação de números inteiros? Sinais diferentes, menos, sinais iguais,
mais. Sinais diferentes, menos. Beleza? Propriedades da multiplicação. Fechamento. Bom, essa propriedade ela me diz o seguinte, que se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Aqui o 7 pertence a Z e menos 3 também pertence a Z. E o resultado, que é menos 21, também pertence a Z. E Z é o conjunto dos números inteiros. Propriedade comutativa. Essa propriedade me diz que a ordem dos fatores, tanto faz eu multiplicar menos 5 vezes menos 14, vai ter o mesmo resultado de menos 14 vezes menos 5. Então, essa propriedade me diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Associativa. Eu posso associar 3 ou mais números inteiros de diferentes modos que não vai me alterar o resultado. Por exemplo, eu posso multiplicar o 2 vezes 3 e o resultado multiplicar por 5. Foi o que foi feito aqui. Ó. Menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. E menos 6 vezes 5 dá menos 30. Ou eu posso multiplicar o 2 pelo resultado de menos 3 vezes 5. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. E 2 vezes menos 15 dá menos 30. Entenderam aí a propriedade associativa? Então, eu posso associar de diferentes modos que o resultado vai ser o mesmo. Existência do elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é o 1. Também é válido para os números inteiros. Distributiva. Então, aqui é o seguinte, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração. Tá? Eu vou desmembrar isso aqui para ficar mais fácil de entender. Como se eu tivesse aqui um menos 3 vezes o 7 mais o menos 10. Eu posso aplicar aqui o que o pessoal chama de chuveirinho, né? Que é a própria aplicação da propriedade distributiva. Multiplica o fator externo por todas as parcelas daqui de dentro. Então, menos 3 vezes 7. E somar o resultado a menos 3 vezes menos 10. Bom, aqui dá menos 21. E aqui dá mais 30. Sinais diferentes. Eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. 30 menos 21 dá 9. O mesmo resultado lá, tá? Ou eu posso fazer da maneira diferente, que é multiplicar o menos 3 pelo resultado da operação dentro do colchete. No caso, do 7 mais o menos 10. Então, isso aqui fica 3 vezes... Quanto dá 7 menos 10? Vai dar menos 3. Menos 3 aqui, né? Então, aqui vai dar menos 3. Sinais iguais na multiplicação, mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Beleza, pessoal? Divisão de inteiros. Vamos recordar a divisão, tá, pessoal? Ana comprou uma caixa com 20 bombons de chocolate para presentear igualmente seus 5 amigos. Quantos bombons cada um vai ganhar? Que nós temos o seguinte, ó. 20 dividido por 5 dá 4. Por quê? 4 vezes 5 é 20. O 20 é o dividendo, o número que eu quero dividir. O 5 é o divisor. E o 4 é o resultado da divisão, nós chamamos de quociente. Portanto, cada um dos amigos de Ana vai ganhar 4 bombons.
Numa divisão exata, o quociente é o número que é multiplicado pelo divisor, dá o dividendo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Aqui é o seguinte, quando eu multiplicar o quociente, que é 4, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu tenho 20, né? Dividido para 5, dá 4. Então, quando eu multiplicar o 4 vezes o 5, o resultado é 20. Beleza? Se a divisão for exata, esse 20 ele vai ser igual o 4 vezes o 5. Ou seja, o quociente vezes o divisor. O 4 é o quociente e o 5 é o divisor. Beleza? Numa divisão, se eu chamar o dividendo de dzão e o divisor de dzinho, o quociente eu chamo de q. Então, se a divisão for exata, d vai ser igual a, dzão vai ser igual a d, esse d ficou horrível, d vezes q, tá? D vezes Q. Beleza, pessoal? Para a divisão de inteiros, valem as mesmas regras de sinais da multiplicação. Sinais iguais, o quociente é um número positivo. Menos 12 dividido por menos 4 dá mais 3. Por quê? Porque o mais 3 vezes o menos 4 é igual a menos 12. Sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Se eu for dividir menos 12 por mais 4, vai dar o menos 3. Por quê? Se eu multiplicar o menos 3 vezes o mais 4, dá o menos 12. Beleza? O quociente de dois números de mesmo sinal é um número positivo. E o quociente de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Resumindo, sinais iguais mais. Então, vale também para a divisão, tá? E sinais diferentes, menos. Então, vale também para a divisão. Mais e menos, menos, menos e mais, menos. Dois sinais de mais, resultado é mais. Dois sinais de menos, o resultado é mais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Vamos efetuar essas divisões, tá? Então, o que eu vou olhar logo de cara? Os sinais são diferentes, então aqui é menos, tá? Sinais diferentes, menos. 8 dividido para 2 dá 4. Sinais iguais aqui, ó, menos e menos, mais 20 dividido para 4, 5. Sinais iguais, coloco logo aqui o sinal, mais 8 dividido para 4, 2. Sinais diferentes, menos 15 dividido para 5, 3. Beleza, pessoal? Propriedades da divisão. A divisão em Z não admite fechamento, ou seja, nem sempre dois números inteiros, o resultado da divisão vai dar um número inteiro. Por exemplo, se eu dividir 17 por 2, vai dar 8,5. E 8,5 não é um número inteiro. Então, a propriedade de fechamento não vale para os números inteiros. A divisão em Z não admite a propriedade comutativa. O que isso quer dizer? Que se eu trocar a ordem, o resultado vai ser diferente. Por exemplo, 6 dividido por menos 3 é diferente de menos 3 dividido para 6. Aqui dá menos 2 e aqui vai dar menos meio. Beleza, pessoal? E a divisão em Z não admite
admite a propriedade associativa. Se eu associar aqui a divisão de 48 por 6, dá 8, né? Quando eu dividir esse menos 8 por menos 2, dá mais 4. Se eu associar a divisão de menos 48 dividido pelo resultado de 6 dividido para 2, eu vou ficar com menos 48, 6 dividido para menos 2 dá menos 3. E quando eu fizer essa divisão, vai dar 16 positivo. E 4 é diferente de 16. Portanto, a divisão em Z não admite propriedade associativa. A divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. Olha, 5 vezes menos 2 dá menos 10. 6 somente C, menos 10 dividido para menos 2 deu 5 positivo. Portanto, se conclui daqui que a divisão e a multiplicação são operações inversas. Beleza, pessoal? Potenciação com base negativa. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Aqui na potência 2 elevado à quinta, o 5 é o expoente e o 2 é a base. O expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. O expoente me dá o número de fatores que vai ter a minha multiplicação. Expoente 5, eu vou ter 5 fatores iguais a 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, que é o valor da potência. Quando a base é um número positivo, a potência é um número positivo. 3 elevado à quarta, o 4 me diz que eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, eu vou ter 4 fatores iguais a 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Base positiva, o resultado é um número positivo. Quando a base é um número negativo, a potência pode ser um número positivo ou um número negativo. Observe, menos 2 elevado ao quadrado. Isso é menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, mais 2 vezes 2, 4, 4 positivo. Então, base negativa de expoente par, o resultado é positivo. Menos 2 elevado à terceira. Eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu vou ter um número ímpar de fatores. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, base negativa de expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, tu observa o seguinte. Tua base é negativa. Se o expoente for par, resultado positivo. Tua base é negativa. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Qual é o valor da potência? Vamos calcular. Bom, aqui eu tenho base negativa de expoente par. Eu sei que o resultado é positivo. Isso aqui é mais 8 vezes 8, 64. E aqui, base negativa de expoente ímpar. Eu sei que o resultado é negativo. E 2 à terceira é 8. Então, menos 8. E aqui, base negativa de expoente par. Eu sei que o resultado é positivo. 4 vezes 4, 16. Base negativa de expoente ímpar. Eu sei que o resultado é negativo. Aqui eu teria o seguinte, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Eu tenho um número ímpar de fatores negativos. Então, o resultado é negativo. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Beleza, pessoal? Raiz quadrada.
Sabemos que a raiz quadrada de 49 é 7, porque se eu elevar o 7 ao quadrado, dá o 49, ou seja, se eu multiplicar o 7 por ele mesmo, dá o 49. Se quisermos a raiz quadrada negativa de 49, escrevemos menos raiz quadrada de 49. Nesse caso, o sinal negativo está fora da raiz. Então, eu vou aplicar o sinal negativo ao resultado dessa raiz quadrada, que é 7, portanto, menos 7. Para calcular a raiz de menos 16, precisaríamos descobrir um número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, resulta em menos 16. Se eu pegar o 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, dá 16 positivo. Se eu pegar o menos 4, base negativa, mas o expoente é par, eu vou ter menos 4 vezes menos 4, em sinais iguais, mais 4 vezes 4, 16. Então, não existe esse número. Portanto, não existe raiz quadrada de menos 16. O que a gente pode concluir daqui que não existe raiz quadrada de número inteiro negativo. Mais tarde, num curso um pouco avançado lá para o ensino médio, vocês vão ver que é possível calcular essa raiz, mas não dentro do conjunto dos números inteiros. Mas isso é uma outra situação, é um outro curso. Vamos chegar a terminar primeiro aqui o ensino fundamental. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a bibliografia utilizada para produzir esse vídeo, tá, pessoal? Obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.